Venham, nerds. Acho que tá rolando. Deixa eu só ver se ele não vai me dar retorno aqui no áudio, para a gente poder começar essa nossa leitura marota. Venham, nerds. Ah, tá vendo? Sabia que ia dar retorno. Show de bola. Maravilha, então. Vamos que vamos. Ragadirogan satatan shaktan sheshakaya prasrutan sheshan autsukya mohara ridanjakhana yopurva vaidyaya namostu tasmai. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas a mais um vídeo dessa nossa série Vida Veda nos Samhitas, no canal do Vida Veda no YouTube. Meu nome é Matheus e hoje a gente vai continuar a nossa leitura do Ashtanga Hridayam Sutrasthana, capítulo 6. A gente está no capítulo mais chato da história de todos os Samhitas e ainda assim tá maneiro, né? Não tá tão ruim assim. Então, eu juro para vocês que daqui só melhora. Não tem nada mais chato do que o capítulo 6 do Ashtanga Hridayam Sutra, o capítulo de Anaswarupa Vijnana, né? O conhecimento das comidas, né? Tem um monte de coisa que a gente fica aqui lendo que não serve para nada, porque vocês já não sei, Matheus, o que é esse negócio, esse vegetal que ninguém come já há 2000 anos. Mas a lógica, né? Eu estou sempre tentando trazer aqui para você um pouquinho da lógica, né? De como ler o Samhita. Às vezes eu viajo na maionese, fico aqui a aula inteira falando de sânscrito, como o sânscrito é lindo, e aí às vezes eu consigo focar um pouco melhor, às vezes é um pouco mais rápido, às vezes é um pouco mais lento. Hoje, a gente continua a nossa leitura, então, do capítulo 6. A gente está falando dos grãos, né? Diferentes tipos de grãos. Falamos lá do Shukadhanya Varga, agora estamos no Shimbidhanya Varga, e a gente acaba hoje o Shimbidhanya Varga. Já tinha avisado, né, na nossa leitura da semana passada, que a gente... Eita, tudo errado. Que a gente acaba o Shimbidhanya Varga hoje... Pronto, com esses 3 esloquinhas e meios aí, meio que a gente tem pela frente, e a gente vai falar de alguns elementos importantes, inclusive, né? A gente vai falar hoje sobre o gergelim, também chamado de sésamo, aqui em Portugal. Eu amei isso foi uma das grandes descobertas dos últimos anos. Quando eu falava gergelim aqui em Portugal, as pessoas me olhavam com uma cara de tipo... O que você tá... Não, porque não significa nada. E o nome é ridículo, né? Depois que eu, como brasileiro, olhei para o nome gergelim, eu percebi que era um nome bem ridículo. E ninguém entende, né, o que é gergelim aqui. Então, aqui é sésamo. Então, inclusive, segunda-feira da semana que vem, a gente tem um episódio daqueles de ervas no 0800 e o tema é gergelim, é o sésamo. Então, eu vou ficar 40 minutos só falando sobre o sésamo. E vocês que estão aqui hoje, vocês já vão ter um spoiler, né, dessa nossa aula de sésamo da semana que vem. É óbvio que lá eu vou entrar mais em detalhe, vou falar de doenças, porque na aula de sésamo, dessa série das ervas que eu estou fazendo no Projeto 0800, eu pego várias fontes diferentes, né? Aqui a gente está lendo só o Ashtanga Hridayam, quer dizer, só, né? Olha eu diminuindo aqui o esforço de 4 anos quase que a gente está fazendo aqui. Então, hoje a gente vai falar do sésamo, do gergelim. Hoje a gente vai falar da linhaça. É muito útil, eu acho. A aula de hoje é a mais útil de todas até agora, do capítulo 6. A gente vai falar do safflower, que é o cártamo. A gente vai falar de quais são os piores legumes e os piores cereais, que são aqueles que você deveria ficar longe deles, né? E se você for comer grãos e cereais... com o que você deveria fazer, né? Quais são os procedimentos, né? Quais são os cuidados que você deveria ter quando você consome. Então, a gente passou um tempão falando de grãos diferentes e tal. Como ele vai mudar, né? Na nossa leitura da semana que vem, a gente vai entrar, né, no Krutana Varga, né? Então, a gente vai começar a falar de comidas prontas, né? Alimentos que são cozidos e preparados a partir da semana que vem. Agora, a gente até agora, né? Até o sloka número 25, ele fala só de alimentos crus, né? Como fala isso? Alimentos únicos, né? Eu estou pensando single plants, né? Tipo, uma planta só, um grão só, um alimento só. A partir da semana que vem, a gente vai começar a processar esses alimentos e ver o que acontece quando a gente processa os alimentos. Beleza? Então, um aviso importante para vocês aqui que são nerds dos Samhitas. Se tudo der certo a partir de semana que vem, eu não vou mandar mais o link do Zoom no grupo do Telegram. Eu já estou cantando essa bola aqui para vocês, mas né, a minha equipe está organizando as coisas. E a série dos Samhitas, ela vai ficar toda disponível lá dentro da UMais. Então, vocês que são alunos do plano Premium da UMais, vocês são alunos do plano Pro da UMais,
vocês têm acesso ao curso dentro da UMais. O que a gente está fazendo agora? A gente vai transmitir no YouTube igual a gente transmite, mas para participar do Zoom, vai ser só lá dentro da UMais. Então você vai entrar dentro da página dos Samhitas, da UMais, vai ter, por exemplo, hoje episódio, sei lá qual é, 160 e Vraus, né? Aí você vai entrar lá no episódio 160 e Vraus e vai ter o link do Zoom. Você vai clicar e aí você vai entrar aqui. Então, eu vou fazer uma transferência gradual ao longo desse ano do Telegram para dentro da UMais. Porque o Telegram não é do Vida Veda, né? Eu não controlo o Telegram. Se amanhã os russos tiram o Telegram do ar, a gente não tem como se comunicar direito. Eu perco vocês. Então, a gente está interiorizando tudo dentro da UMais. Se você é aluno do TSS do F4P, você tem o plano Premium já, né? Vocês ganham 1 ano de plano Premium. Se você, por acaso, é do JEC, você é do plano Pro. Então, vocês não precisam se preocupar. Mas só quem é aluno mesmo do VV é que agora vai poder entrar aqui no Zoom, porque a gente está interiorizando tudo, né? Quem não é aluno do VV, não quiser assistir pelo Zoom também, não tem problema, porque eu vou passar isso no YouTube para todo sempre. A graça é porque dentro da UMais você consegue ganhar pontos, e a gente está alinhando essa coisa dos pontos. Quando ficar redondo, vai ficar animal. Por enquanto, ainda está, né, nesse processo aí, que dá um trabalho esse negócio. Você acha que sânscrito é difícil. Vai criar plataforma de curso online para você ver o que é difícil. Sânscrito é mole, é moleza. Então, hoje, a gente vai ver os shlokas 23, não, a gente vai ver os 23, 24 e 25 até a primeira metade do shloka número 26. Então, eu vou primeiro ler, né, isso tudo, porque eu sei que a gente vai fazer eles todos. Eu já defini, fiz uma forte determinação hoje que a gente termina esse Shimbitanya Varga hoje. Então, eu vou ler todos eles e aí depois a gente passa para traduzir tudo, tá bom? E os shlokas de 23, 24, 25, primeira metade do 26, eles dizem o seguinte: Ushnas tvacho himas parshe kesho balyastalo guruhu alpamutrah katurpake Medhagni Kapapitakrut Snigdoma Swadotiktoshna Kapapitakari Guruhu. Tô aqui, tá? Drukshukra Hrutkaturpake Tadvat Vibijam Kusumbajam Mashotra Sarvash Vavaro Yavakashuka Jeshucha Navam Danyam Abhishandi Lagu Samchat. Tá certo isso? Acho que não. Samvat. Aquele que... Nerd, gente, é isso. Nerd é quando você tá lendo a parada e você fala, essa palavra não existe. Agora sim. Vamos de novo. Navam dhanyam abhishandi laghu samvatsaroshitam shigra janma tatha supyam nistusham yukti bharjitam iti shimbitanya vargaha. Então, vamos um por um, tá? Ushnaha, cara, não tem quase nenhuma palavra na aula de hoje que vocês não conhecem. Quase nenhuma palavra que não está sendo repetida de aulas passadas. Então, se você está fazendo as revisões, como eu sugiro que você faça, essas palavras vão começar a aparecer na sua frente e você vai ficar muito bolada, porque você vai falar, velho, eu falo sânscrito. Preciso colocar isso no meu perfil no Instagram. E aí você vai querer falar para todo mundo. Então, por exemplo, Ushnaha. Ushnaha é quente, né? Todo mundo já sabe. Todo mundo já sabe. Ushnaha Twatyaha. A palavra Twatyaha, do jeito que ela está escrito aqui, talvez ela seja confusa para você, mas ele vai usar muito esse ya no final aqui. Twatya, Keshya. Vocês vão ver muito isso. Isso aqui é como se fosse transformando essas palavras em adjetivo, praticamente. É meio esquisito de explicar, mas na prática você vai ver. Ó. A palavra twatch significa pele, né? Então, twatya é como se dissesse assim, ele é bom para pele, mas é como se você tivesse usado uma palavra em alemão, entendeu? No sânscrito é uma coisa só. É do tipo, pelífero, é pele friendly, sei lá. Pele é bom para pele. É isso que isso significa, tá? Ele é Ushna Twatyaha. Então, Ushna, ele é quente. Twatyaha, ele é bom para pele. Ele é Himaha Sparshe. Himaha Sparshe estão juntos, já vimos isso também. Hima é sinônimo de Shita, significa frio. Sparsha é um dos sentidos, que é o sentido de tato. Então, Himaha Sparshe significa aquela coisa que ela é fria para o tato.
Ele não é só frio, de guna frio. Quando você bota ele dentro do corpo, ele agrava vata, por exemplo. Ele é himasparsha. Se você colocar ele na pele, a sua pele resfria, por exemplo. Então, Matheus, eu estou com muito calor, estou com insolação. A gente poderia fazer uma pasta de pegar tahine, por exemplo, isso deve ser uma cagada, e passar isso na pele. Eu nunca fiz, tá? Pasta de máscara de tahine. Mas ele é aparentemente o tahine, né? Ele é o sésamo, a gente vai chegar nele, no nome dele daqui a pouquinho. Ele é o sésamo moído, né? Então, se você fizer uma pasta de sésamo, uma pasta de gergelim, ela deve ser boa para a pele e ela tem um toque frio para a pele. Queixa, de novo, né? A palavra queixa são os cabelos. A palavra queixa significa que ele é bom para os cabelos. Ele é um cabelo tônico. Em português nunca fica bom esse negócio. Então ele é bom para o cabelo. Ele fortalece os cabelos, né? Balia, baliaha. Tá vendo esse ia de novo? A palavra é bala, né? Aí ele fala balia. Significa que ele gera força. Ele é bom para o cabelo. Ele é bom para a pele. Então, palavra bala, né? A força, a capacidade de desempenho de atividades. E a palavra balia, na verdade, baliaha aqui, tá conjugadinha, bonitinha, significa que ele dá força para a pessoa que tiver que pegar esse negócio. Quem é essa pessoa? Tilaha. Tilaha é o nome desse nosso amigo. Ele tá aqui no meio desse negócio todo aqui, tá? Por quê? Vamos lá. Vou desmembrar ele aqui. Eita, Laia, para você. Então, isso aqui é Baliaha. Deixa eu pegar meu... Tô certo. Baliaha. Não era nada disso. Vou ter que apagar tudo. Não vai ter muito jeito. Vou ter que apagar, porque não adianta, meu computador não quer ajudar. Tilaha, tá? Então, o que está escrito aqui de verdade? Está escrito Baliaha Tilaha. E aí tem alguns procedimentos gramaticais que acontecem. Primeiro, o visarga, que é os dois pontos antes do ga, né, antes desse gu aqui, ele vira o. Isso é um sandhi. Isso é uma regra gramatical que chama sandhi, tá? Baliaha, esse Baliaha aqui, ele também se junta com o Tilaha e ele vira um sandhi, só que o aha ele vira ra, ele vira S, depois ele vira ra, depois ele vira S, então não faz diferença. Ele vira stilaha. Então é Balya stilo, que ele está botando aí, né? Balya stilo é Baliaha Tilaha. E esse Tilaha, ele é o Sesamum indicum, que é o nosso famoso gergelim, nosso sésamo, né? E ele é uma das plantinhas mais incríveis que tem dentro do Ayurveda, né? A gente já viu lá no capítulo 1 do Ashtanga Hridayam Sutra que o óleo que sai do tila chama taila, né? E ele é tão incrível que todos os óleos, inclusive, chamam taila, né? A palavra taila vem da palavra tila. É como se você estivesse chamando todos os óleos do mundo de óleo de gergelim, de tão incrível que ele é. Todos os outros óleos são chamados também pelo nome dele, gergelim, né? É do gergelim. Só que toma cuidado, Guruhu, ele é pesadinho para digestão, então ele não é facilmente digerível, digestível. Não sei como fala isso, meu português está cada vez melhor. Alpa mutraha, a palavra alpa significa pouquinho. Mutraha é uma das três excretas, né? É a urina. Então, alpa mutra significa que ele gera uma produção de pouca urina. Então, ele acaba diminuindo a quantidade de urina que é produzida pelo corpo. E ele é Katuhu Pake. Katuhu Pake, eu não estou conseguindo iluminar esse negócio. Consegui. Katuhu Pake significa que Pake, quer dizer, depois da digestão, Katuhu, ele é picante. Significa que ele tem um vipaka picante. O efeito, o sabor pós-digestivo dele é Katuhu, é picante. Tá? Aí agora ele vai fazer uma série de coisas. Ele faz Medha, Agni, Kapha, Pitta, Krut. E esse sufixo aqui, Krut, a gente já viu ele muito, né? Krut, da palavra que dá origem para a palavra karma, por exemplo, que dá origem também para a palavra Kruti, né? Que todo mundo gosta tanto, que eu dei uma aula sobre isso hoje. Krut significa gerar, né? Significa causar, é a origem, né, de alguma questão aqui. E ele é a causa, ele aumenta, né? Ele gera o quê? Ele gera algumas coisas. Primeiro, olha a promessa, Meda. Meda significa inteligência. Quer dizer que você come gergelim, você fica mais inteligente.
ser por isso que eles usam tanto gergelim nos países árabes, né? Se vocês já estudaram árabe, eu acho que foi a língua mais difícil que eu já estudei na minha vida inteira, foi árabe. E o bicho tem que comer muito gergelim mesmo, tem que ser muito inteligente para aprender árabe. Eu fiquei 2 anos fazendo árabe, e eu, depois de 2 anos fazendo árabe, eu não conseguia falar nem uma frase direito de árabe. Eu acho que árabe e coreano foram as duas línguas mais difíceis que eu já estudei na minha vida inteira. Coreano não dá para falar um negócio direito sem você se for pronunciando certo. É horroroso, assim. Eu tive aula de coreano com os meus amigos coreanos, e aí eles falavam, né, e eles fazem uns negócios que é tipo assim. Nhê. Aí você fala, Kã? Nhê. Aí você fala, nhê. Ele fala, não, não é nhê, é nhê. Aí você, mas como assim, nhã? Eu tô fazendo nhã. Ele, não, você não tá fazendo nhã, você tá fazendo nhã. É tipo um som que parece desenho animado, assim, que ninguém entende nada, e só eles entendem, é muito difícil. E árabe é uma língua que tem uma conjugação absurda, né? Eles conjugam e relativizam a parada toda, é tudo no feminino, é tudo. Eu ainda vou dominar o árabe um dia na minha vida, mas eu ainda não consegui. Eu tive aula com uma libanesa e ela não conseguiu botar árabe dentro da minha cabeça. De repente, é porque eu não estava comendo gergelim suficiente. Olha aí a dica que eu não tinha na época. Então, beleza, não sei porque eu estou gastando tanto tempo falando de árabe, né? Nada a ver com Sloka. Agni, então ele também melhora o Agni, ele também melhora a sua capacidade digestiva. Ele aumenta o kapha e ele aumenta o pitta. Então, esses são os efeitos básicos, né? Do gergelim, do Sesamum indicum, do Tila, né? O Tila, ele faz isso tudo. Maravilha. Então você tem que tomar cuidado com ele. Não é à toa que lá no primeiro capítulo, né, ele fala que o Taila, né, o óleo do gergelim, ele é o melhor Shamana Chikitsa, ele é o melhor apaziguador de qual dosha? Vocês sabem, vocês têm que saber isso, né? Ele é o melhor apaziguador, o melhor Shamana Chikitsa de Vata Dosha. Obrigado, Ricardo Barreto. Vata Dosha, é isso mesmo. A gente pode super fazer isso, né? Vata, deve ter um jeito de fazer o Pita. E maravilhoso. Então, ele é o melhor apaziguador de Vata Dosha, né? O melhor Shamana Chikitsa de Vata Dosha. Mas ele não é tão incrível para todos os doshas assim o tempo todo. Então você tem que tomar cuidado com ele. Por exemplo, a gente não usa óleo de gergelim nos olhos, né? Ele é péssimo para os olhos. Então, o tejas, né, dos olhos, o pitta, né, que faz a pessoa ver, a gente vai chegar nele lá no capítulo 12 do Ashtanga Hridayam Sutra, a não ser que você já tenha feito o BAMS, o F4P, se tivesse feito o BAMS, você saberia isso, deveria saber também, porque tem uma galera que não sabe. Mas, se você fizer o F4P, você sabe com certeza, porque eu tenho uma aula inteira no F4P sobre os doshas, e eu leio o capítulo 11, 12, 13, 14, né, do Ashtanga Hridayam Sutra. Então, você saberia isso aqui. Você tem umas pistas, né? Ele é catupaca, então, de repente, não sei, porque ele é picante, o pita dosha, não é tão claro, né? Não é à toa que ele vem aqui no final e ele fala, olha, é capa pita crut, tá? Não vem com, ele é guru, então ele melhora o pita porque o pita é lagu. Ele fala, não vai ficar na dúvida, tá? Mas ele é rima, então será que ele ele é melhor para o pita? Você poderia ficar na dúvida, porque ele tem algumas características que aliviam alguns doshas e agravam outras. E aí o Vagbhata, né, na verdade o Charaka, que ele está reproduzindo, não deixa dúvida nenhuma para você. Kapha, Pitta, Krut, essa é a minha visão sobre Tila, né, sobre o sésamo, sobre o gergelim. Beleza? Vamos adiante. Snigdhoma. Então ele já fala de cara de quem ele está falando. Ele está falando do Uma. Uma, né? Não é uma, é Uma. Uma, que a gente fala uma, porque no sânscrito normalmente a gente reduz, né, a última vogal num nível inferior do que ela tinha. Se fosse uma, a gente provavelmente falaria e se é uma, a gente fala uma, mas é uma, tá? Então não se confunda. Se você chegou agora, você no Samhita, você não entendeu nada que eu falei, mas é porque eu já expliquei isso várias vezes, né? Samhita fica Samhita, né? Se fosse Samhita, ficaria Samhit, que é como eles falam do Vat, Pit, Kaf, muito comumente na Índia. Quando você estuda com professores indianos, é absolutamente comum eles falarem o que está gravado? O Pit está gravado, o Vat está gravado, o Kaf está gravado. Eles não acabam, né, a palavra normalmente lá na Índia. E o que é o Uma, né, o Uma? O Uma é o Linum Ucitatissimum. Ele é chamado de flaxseed em inglês e de linhaça em português, via de regra. Então, isso aqui é a semente da linhaça. Olha aí, ela presente nos samhitas ayurvédicos. Que maravilha. E ela é snigdha. Ela produz oleosidade no corpo. Maravilhosa, né?
É uma sementinha, inclusive recomendada lá pelo Dr. Michael Greger, no livro Comer para Não Morrer, tá lá, né, da dúzia básica diária do Dr. Michael Greger. Um dos itens da dúzia básica é um punhadinho de semente de linhaça, um punhadinho de chia ou um punhadinho de sésamo, né, de gergelim, que são essa galera que a gente está vendo agora. Essa galera que basicamente é o poder. Eles têm fitonutrientes incríveis, eles têm lignanas, têm ação comprovada para alguns tipos de câncer. São, em inglês eles chamam de powerhouses, né? São um empacotado de superpoder ali dentro do negócio, que faz muito bem para a saúde. Na visão ayurvédica, óbvio que não é nada disso, né? Fitonutrientes, a gente olha para os gunas, né? E quais são os gunas? Primeiro, Snigdha. Então ele produz oleosidade no corpo. Swadu Tikta Ushna. Todo mundo que está aqui agora deveria saber decupar isso aqui, né? Swadu significa literalmente gostoso, saboroso. Ele é o primeiro sabor listado pelos Samhitas, é o sabor doce, né? Então, o Lino Muscitatissimum, né, o Uma, ele tem um sabor doce. Ele é Tikta, ele também tem um sabor amargo. E ele é Ushna, ele é quente, né? Ele é quente de potência. Então, o Virya dele é Ushna Virya. Ele é Kapha, Pitta, Kari e também é Guruhu. Esses caras todos, eles são guru normalmente. Essas sementinhas, essas oleaginosas, as oleaginosas, de forma geral, elas são pesadinhas. Então, não é todo paciente que consegue digerir esse troço também. Não é todo mundo. Então, não é assim. O Michael Greger bota na dúzia básica diária, mas a gente que é do Ayurveda, a gente olha para o troço e fala, calma, Michael, não é tudo para todo mundo o tempo inteiro. Mas o Michael chega lá, né? A ciência dele está, né, 170 anos. Daqui a pouco eles descobrem que tem coisas que não adianta ter o melhor fitonutriente do mundo se a pessoa não digere a tragédia lá do fitonutriente, né? Kapha Pitta Kara, né? A palavra kari, kara, significa que ele gera, ele faz. É sinônimo desse krut aqui de cima, ó. Também na base da palavra karana, né? De criar alguma coisa, de fazer alguma coisa. Então ele também agrava Kapha e Pitta. Isso aqui também é muito comum nas sementes, tá? Nozes, castanhas e sementes. A grande maioria, posso falar isso talvez sem muito medo de errar, é Pitta Kara. Tá? Então, não é incomum que pessoas que já têm o Pitta um pouco agravado comam essas coisas e sintam calor mesmo, sintam agravamento de Pitta. E, às vezes, dá problema na pele. Tem gente que come esses troços e tem espinha, por exemplo. Se a acne ela tiver uma base, né, um fundamento de Pitta Dosha, de agravamento de Pitta Dosha, que muitas vezes tem, você come aqui uma castanha, ela é Pitta Kara, ela vai dar problema para você. E você poderia, olha só como é confuso, não é à toa, né? Isso é o Prabhava, né? Isso é a qualidade específica dessa planta. Porque ela é guru. O Pitta, ele é lagu, ele é leve. Ela é suadu, ela é doce de sabor. Quer dizer, ela tem tudo para ser Pitta Hara. Ela podia diminuir, eliminar o Pitta Dosha. E ele ia te confundir. Não é à toa que ele me deixa isso aqui bem claro. Ele fala, mesmo ela sendo guru, ela vai aumentar o kapha. Por exemplo, mesmo ela sendo guru, o kapha não, que o kapha já era natural, né? Mesmo ela sendo guru, ela vai aumentar o pitta, por exemplo. Mesmo ela sendo suadu, e é por ela ser suadu, ela vai aumentar o kapha. Talvez o kapha aqui esteja fácil de entender, né? Eu acho que o que destoa do kapha aqui é o ushna, né? O ushna virya, você poderia ficar na dúvida por causa do kapha dosha. E aí ele deixa claro para você, porque ele é teu amigão, né? Vagbatinha é seu colega, ele não quer te ver mal na fita. E aí ele continua, né? Ele continua porque ainda tem coisa pra caramba. E ele fala Druk, Shukra, Hrut, Katuhu. Então tem 4 palavras aqui. A primeira delas é Druk. E a palavra Druk, que eu não estou conseguindo iluminar, porque ele não vai iluminar metade do negócio, Druk significa a visão, né? A visão. A palavra Druk dá origem à palavra Darshana, por exemplo. É quando você vê alguma coisa, quando você observa alguma coisa. Então, Druk significa a visão da pessoa. Shukra, vocês já conhecem. Shukra é o último dato, né, que é formado, que normalmente a gente chama de sêmen, porque o foco dos samitas é machista, né? Então eles falam do sêmen masculino. Mas é o tecido reprodutor, de forma geral, é Shukra. E ele faz o que com o Shukra e ele faz o que com a visão? Ele faz Hrut com esses dois. Ele faz Hrut. O que significa Hrut? Hrut significa roubar. Hrut significa em furtar também.
né? Porque roubo e furto tem com uso de violência ou sem uso de violência em termos legais no Brasil, mas para a gente não faz diferença. Ele remove alguma coisa, ele retira alguma coisa. Então, basicamente, ele piora a sua visão e ele não é bom para o seu tecido reprodutivo. Muitas vezes isso acontece com substâncias que são Ushnavirya, tá? Então, as substâncias, quando elas têm a potência muito quente, elas podem chegar a prejudicar a visão, porque acabam agravando o pitta demais, e aí bagunça, né, a sua visão. E elas comumente também bagunçam ojas, bagunçam shukra, porque esses elementos eles têm uma potência mais fria mesmo, né? Mais gordurosinha e tal e tal. E nesse caso aqui, ela faz mal para esses caras. E ela também é catupaquê, né? O uma também é catupaquê. Igualzinho a gente viu no Tila, ele é paquê, né? Depois da digestão, caturru. Ele é picante no efeito pós-digestivo, no vipaka. Tadwat, bijam. Tadwat, bijam são duas palavras diferentes. A primeira é tadwat, que depois o T Holland virou de Holland por causa do Sandhi, mas a palavra tadwat significa assim como, da mesma maneira, dessa forma. Tipo, é como se fosse assim, também e também. Bijam, a palavra bija significa semente. Bija significa semente. De que? Kusumbajam. Kusumba é uma plantinha, outra, terceira plantinha da lista aqui, que é o Cártamus tinctorius. O Cártamus tinctorius, que é chamado de safflower em inglês. Em português, normalmente a gente chama de cártamo mesmo, que é do nome, né, botânico dele mesmo, do nome científico dele. Então, ele está dizendo assim, a sementinha do Kusumba, que é o Cártamus tinctorius, o cártamo ou safflower em inglês, ela é muito parecida. Ela segue princípios muito parecidos com esses aí que eu falei do Uma, tá? Se você der uma olhada, o Uma, o Tila e o Kusumba, eles são parecidos, né? Eles não são muito diferentes. Alguns têm algum valor a mais, outros têm outros valores a mais, alguns têm algumas preocupações. Então, os samhitas, eles preferem 1000 vezes o sésamo, né, do que a linhaça. Apesar de o Dr. Michael Greger, por exemplo, preferir 1000 vezes a linhaça do que o sésamo, né? Mas nos samhitas, eu não sei se o sésamo mudou nos últimos 1500 anos, mas de acordo com o perfil nutricional deles, o Dr. Michael Greger, inclusive, coloca, né, o flaxseed, a linhaça, o chia e o gergelim, né, o sésamo, é bem parecidos juntos, mas ele destaca a linhaça como a com o melhor perfil nutricional, né, de fitonutrientes e tal e tal. A visão ayurvédica não concorda. Eu não sei se é porque a medicina moderna ainda não chegou na conclusão que daqui a pouco vão descobrir que tem um fitonutriente na linhaça que torna a linhaça alguma outra coisa, ou se a linhaça lá de trás, esse uma, já não tem mais tanto a ver com a linhaça de agora, que foi modificada ao longo do tempo, e aí tem propriedades diferentes. Infelizmente, quando a gente lê um livro de 1500 anos atrás, a gente tem que botar um filtro de tempo, né, aí, e se abrir para a possibilidade de que isso esteja defasado de alguma maneira. Principalmente nos capítulos como esse do Anasarupa Vijnana, que é capítulo de alimentação, de líquidos, como foi o capítulo 5, tem muita margem para a gente falar besteira. Porque tem muita coisa que mudou em 1500 anos. A cenoura de 1500 anos atrás e a cenoura de agora não tem nada a ver, né? Tem gente que está aqui agora que lembra, quando você era pequeno, os legumes tinham cara diferente do que eles têm hoje. Então, a tendência é que a gente vai separando e produzindo o que as pessoas querem mais. Então, a maçã tem que ser aquela coisa da Branca de Neve, né? Tipo, vermelha, brilhante e tal e tal. Eu compro maçã aqui em Portugal, por exemplo, orgânica, e vem umas maçãzinhas pequenininhas, amarelas, que se você encostar nela já é meio mochibenta, mas aquilo é uma maçã de verdade orgânica. Ela não é pré-selecionada até o infinito, entendeu? Outra semana passada, ou semana retrasada, que eu comprei pera, né? Eu amo pera, eu sou doido da pera. E aqui em Portugal as peras são, cara, não sei. Poucas vezes na vida eu comi pera boa que nem aqui em Portugal. E é bom a gente valorizar cada lugar pelo que eles têm de legal, né? E aqui tem umas peras que elas são horrorosas. Você olha para pera, não tem nada a ver, não tem cara de pera.
né? Porque a gente fala até, antigamente falava, você tem corpo de pera, quando a pessoa tem o quadril mais largo, por exemplo, né? O formato da pera, tem umas peras aqui que tem formato de manga, tem umas peras que são fininhas, tem umas peras que são redondinhas, não tem nada a ver o formato da pera, né? Então, eu não sei, né? Como a gente vai fazendo uma pré-seleção dos alimentos, pode ser que isso aqui que ele está falando de 1.500 anos atrás, hoje já não seja mais a mesma coisa. Mas a visão dos samhitas é essa. Estou falando tudo isso para quê? Só para gastar o seu tempo? Não, é para te dizer que você não pode olhar o samhita e sair para comprar linhaça no supermercado e achar que vai ser a mesma coisa, né? Eu canso de falar isso para vocês, mas é um erro fácil de cometer, né? Você fala, eu li no samhita, Matheus, que o sésamo não sei o que lá. E aí eu comi o sésamo e fez outro efeito. É claro, o sésamo que você está comendo e o sésamo do samhita são dois sésamos potencialmente diferentes. Então, o que você tem que fazer? Você tem que estudar medicina moderna e nutrição moderna. Além de ler os samhitas, estudar Ayurveda e manjar de sânscrito, você também tem que ler o que está acontecendo agora nos últimos estudos que estão saindo. Porque pode ser que agora o gergelim esteja sendo criado com técnicas geneticamente modificadas bizarras e esteja tóxico. E aí você vai ficar batendo com a murro em ponta de faca, porque o samhita disse que era ótimo, e aí você está comendo um troço cheio de DDT, por exemplo, como tem um monte lá na Índia, e o negócio não está mais cumprindo a função do samhita. Então tome muito cuidado, tá? Eu tenho mais preocupação quando a gente estuda alguma coisa que existe hoje em dia do que quando a gente estuda uma coisa que não existe mais. Quando não existe mais, às vezes a gente fica meio que desperdício de tempo. Mas a real é que quando existe, é pior. Você tem que ser mais preocupado. Porque você vai cair nesse erro de pensar, mas o feijão, o Samhita falou que o feijão. Mas que feijão que você está comendo? Sei lá, Volkmann. Então, de repente não tem nada a ver com o que o Samhita estava dizendo aqui. Foi plantado esse negócio no Rio Grande do Sul. O Samhita estava analisando coisas que foram plantadas na Índia, 2.000 anos atrás. Então, vocês têm que pegar os paradigmas de entendimento da realidade e tentar aplicar esses paradigmas à realidade. E não pegar os paradigmas e forçar eles na realidade. A realidade não muda porque a gente quer. Né? A realidade não muda porque você grita com ela que você é ayurvédico de verdade, que você sabe sânscrito. A realidade tem aí, não está nem aí para você. Então é mais fácil você pegar os conceitos do Ayurveda e aprender como navegar 2021, 2022. Se você está assistindo isso aqui em 2058, se eu ainda estiver vivo, caramba, me manda uma mensagem. Qual é a mídia social que vocês usam agora em 2060? Eu espero ainda estar vivo em 2060 e eu espero que a gente ainda já esteja lá no capítulo 15, pelo menos, né, do Ashtanga Hridayam Sutra. Estamos agora no 6, quem sabe até 2060 eu chego no 15. Vamos lá, então. E aí ele muda de assunto, né? Ele está acabando o grupo do Shimbidhani, o grupo que ele chama de legumes, né, leguminosas. É óbvio que o Linum, o Citatissimum, né, é óbvio que o Sesamum indicum, eles não são, né, leguminosas, né? O processo de colheita de um cártamo não é igual ao processo de colheita de um feijão. Mas aqui para os samhitas, essas plantinhas, elas dão em favas, né? Elas nascem ali na planta, meio que grudadinho na planta, num formatinho XPTO lá. Então, ele inclui isso tudo aqui dentro. Se você catar um cártamo, por exemplo, para você ver como é, assim como um girassol também e tal, né? Você tem lá aquela folha, e aí na folha tem as sementinhas. Hoje em dia é tudo colhido com uns tratores bizarros, né? Que vão lavrando a terra. Se você botar no YouTube, né? Colheita de cártamo, de repente sai algum vídeo que você vai ver, né? A maneira como eles fazem isso hoje em dia. E aí aqui ele vai te dar uma orientação final, né? Que é muito importante. Não é incomum nos samhitas eles fazerem isso. A gente já viu isso no capítulo 5 um monte, agora estamos vendo de novo, né? Ele fala para você tudo que tem para você saber sobre o grupo das águas, por exemplo. Aí no final, ele dá umas recomendações. O Charaka Samhita, ele faz isso de maneira mais clara ainda. O Charaka é, na minha opinião, mais completo, né? Mais bonito, mais elegante, só que é mais difícil também. O que o Charaka faz? Em vez de fazer tudo em poesia, que nem o Vagbata faz, o Charaka ele faz um capítulo inteiro em prosa, que é muito pior de ler. Só que aí no final ele bota uns 2, 3 slokas, que são o resumo de tudo. E esse resumo é em poesia. Normalmente no Charaka, a gente vai chegar nele algum dia, eu espero, a mentalidade do Charaka é assim, não precisa memorizar isso tudo. A prosa não memoriza, mas a poesia você memoriza.
E aí ele te dá 3 shlokas em poesia para você memorizar. E nesses 3 shlokas, normalmente eles chamam de tatrashloka. O Charaka ele fala tatrashloka. Então agora eu vou resumir essa parada para você. Então preste atenção que eu vou resumir tudo para você. E aí ele resume em poesia e fica super lindo. Algum dia vocês vão entender isso, a gente vai chegar lá, tá? E aí ele fala Navam Dhanyam Abhishandi. Então ele vai te dar algumas informações que são importantes. Primeiro que Navam Dhanyam, a palavra Nava é fácil de lembrar, significa nova em português, né? Uma planta que é nova, alguma coisa que é recente, eles usam a palavra Nava, né? Navam Dhanyam significa uma planta que foi recém-colhida. Ela está muito fresca ainda. Ele é Abhishandi. Abhishandi significa que ela meio que tapa os poros, né, de circulação do corpo. Ela dá uma bloqueadinha de leve nos shrotas. Tem vários significados diferentes para Abhishandi, na real, né? Um dos significados possíveis... Calma aí, eu pulei, né? Desculpa. Já estava sentindo falta do Masha. Mas tá bom, a gente vai usar isso aqui daqui a pouco, então eu já volto para esse aqui, tá? Então, Navam Dhanyam é Abhishandi, né? Os grãos, quando eles são frescos, eles acabaram de ser colhidos, eles são Abhishandi. Eles geram bloqueio nos poros, normalmente. A explicação completa disso, normalmente nos samhitas, eles aumentam a quantidade de muco, digamos assim, de fluidos que são liberados pelos tecidos, e esses fluidozinhos, esse muquinho, ele tapa os shrotas, basicamente. Quando você vê que alguma coisa é Abhishandi, você já tem algumas dicas aí. A primeira dica que você tem é que provavelmente isso acaba agravando o Vata Dosha em algum momento. Porque você bloqueia os shrotas e o Vata tende a agravar com esse bloqueio dos shrotas aí. Então você tem que ficar ligada nessa questão do Abhishandi aí. A outra coisa é que o Abhishandi, ele tem cara meio que de sintomas de Kapha Dosha agravado. Então é muito comum você ver alguma coisa que causa Abhishandi e a pessoa ter aqueles sintomas de Kapha, que a gente já viu um pouquinho os gunas de Kapha, e mais para frente a gente vai ver direitinho os sintomas. Então tomem cuidado quando o grão ele é novo, tá? E vou continuar aqui, depois eu volto para a metade anterior. E ele fala Laghu Samvat Varoshitam. Então, por outro lado, Samvat Saroshitam é Laghu. O que significa Samvat Saroshitam? Significa que ele é Samvatsara, então a palavra é Samvatsara. A palavra Samvat ou Samvatsara significa um ano, o período de um ano, né? Então, Samvat já significa um ano, mas é um ano mesmo, a year em inglês, né? Um ano só. E Samvatsara é o passar de um ano, né? A palavra Sara, né? Saramdravam, vocês chamam disso? Sara é fluir, digamos assim, literalmente. Então, Samvatsara é o passar de um ano. Samvatsara Ushita. A palavra Ushita significa passou. Então, se você esperar passar um ano, aí eles ficam laghu. Aí eles ficam leves para digestão. Se você comer um grão fresco, ele é Abhishandi. Ele é pesado, provavelmente gera ama, provavelmente agrava a capa, provavelmente agrava vata depois de um tempo. Agora, espera passar um ano que ele fica laghu. Então não tem tanto problema assim. Isso é muito importante, tá, gente? Esse shloquinho aqui, ele dá uma base de entendimento para o que a gente chama de kalapaka, né? Kalapaka, paka significa cozimento, kala significa tempo. A ideia de que no Samhitas, eu já falei isso para vocês no capítulo 5 também, o tempo, ele cozinha, né, as coisas. Então você comer uma coisa que já está mais, depois de um ano, é melhor porque ele já está mais leve, já foi cozido, né? Já está meio que pré-cozido, digamos assim, por Kala, né? Pela natureza. E aí, vou voltar no shloka anterior. Eles não são totalmente conectados, então não tem problema. E aí no shloka anterior ele fala Masha atra sarvashvavaro yavakaha shukajeshu cha. Então ele está dizendo duas informações importantes aqui para você. Primeiro que o Masha atra, então atra, de tudo isso que a gente falou aí, o Masha, que é aquele feijão preto que a gente falou, acho que é uma aula ou duas atrás, Sarvashvavaro, essa palavra aqui é confusa. E aí eu vou pegar os comentaristas para a gente decupar ela bonitinha aqui para você, tá?
Sarva, a palavra sarva, em alguns samhitas está escrito sarveshvavaro também, né? Eu acho que no Sarveshvavaro, aqui, por exemplo, no Shri Kantamurti está Sarveshvavaro e no meu original está Sarveshvavaro, então eu deveria ter escrito isso aqui. Não era nada disso. Sarveshvavaro, tá? A palavra sarva significa tudo, né? Todos, né? Vara significa alguma coisa que é a melhor de todas, tá? A melhor de um grupo, por exemplo. A gente tem a palavra vara e a palavra avara, né? Ishvavara já não é mais tão... Não está tão claro o que isso significa. Sarveshvavaraha é meio estranho, do tipo de todas as melhores... Isso não tá muito... Ficou confuso. Quando eu estava lendo, eu achei confuso. Aí eu fui nos comentários. Mas ele está falando que o matcha, dessas todas que a gente listou até agora, o feijão preto, ela é alguma coisa aqui. De todas elas, ela é alguma coisa, que a gente não sabe se ela é a mais importante, a menos importante, a melhor, a pior. Vamos decupar esse negócio aí melhor daqui a pouquinho. E o Yavakaha, Shuka Jeshucha. Então, do grupo do Shukadanya, o Yavaka é alguma coisa. E do grupo do Shimbidanya, o Masha é alguma coisa. Eu ainda não sei o que é essa uma coisa, então eu vou pegar o Samhitão aqui para a gente poder ler. E aí a gente vai olhar, né? Eu não sei se eu já expliquei isso para vocês direito, mas vocês sabem que tem esse, a gente chama ele de Tika, né? Que é o Ashtanga Hridayam com 2 comentários. O primeiro comentário é do Srimad Aruna Datta Virachitaya. Então, a gente chama ele de Aruna Datta, né? O Aruna Datta era o nome de um cara, né? A mãe dele deu esse nome para ele. Então, Aruna Datta é o nome de um cara e ele escreveu o Sarvanga Sundara. Ele fez um comentário ao Ashtanga Hridayam que chama Sarvanga Sundara. Sarvanga Sundara Khyaya Vyakhya. Então, Sarvanga Sundara, a palavra Sundari significa beleza. Sarva Anga, de todos os Angas, de todas as divisões do Ayurveda. Então, o Ashta Anga Hridayam é a essência dos 8 ramos do Ayurveda. Aí vem um comentarista, o Aruna Datta, e ele escreve um livro que chama A Beleza de Todos os Ramos. Que bonitinho, né? Em sânscrito fica mais bonito, eu acho, do que em português. Mas ele escreveu um livro inteiro que é comentando. Igual eu estou fazendo agora, por exemplo. É que eu não vou dar um nome... Talvez eu não dê, mas poderia dar um nome bonito para ele também, né? Eu pensei de botar comentário do Vida Veda ao Ashtanga Hridayam. Mas todos os comentaristas da história do Ayurveda sempre dão um nome para o seu livro, que é o comentário a outro livro. Então, o nome do livro do Aruna Datta é o Sarvanga Sundara. Então, ele é o Sarvanga Sundari, né? Ele é a beleza de todos os ramos do Ayurveda. E o segundo comentário é do Remadri Pranitaya. Então a gente chama ele de Remadri, carinhosamente. A mãe dele, não sei como ela chamava ele, mas a gente chama ele de Remadri. E ele escreveu o Ayurveda Rasayana Vaya Tikaya. Então, Ayurveda Rasayana é o nome do livro do Remadri. Então, Ayurveda Rasayana é como você se nutre por meio do Ayurveda. É bonitinho, né? Eu acho que eu não lembro de ter comentado isso com vocês ainda. Mas é interessante porque, como eu agora estou cada vez mais usando, né, os comentaristas, eu acho que é bom vocês saberem de onde eles vêm, né? Então, o primeiro comentário nesse livro aqui que eu tenho sempre é o comentário do Aruna Datta, né? Que é o comentário do do Sarvanga Sundari. Então, e o segundo comentário é o comentário do Ayurveda Rasayana do Remadri. Então a gente sempre pensa o que o Aruna Datta disse e o que o Remadri disse. Quando vocês me ouvirem falando de Aruna Datta e Remadri, Aruna Datta e Remadri, vocês têm que saber que eles são os comentaristas do Ashtanga Hridayam. Da mesma forma, quando eu falo Chakrapani Datta, vocês sabem que é o maior comentarista do Charaka Samhita. A gente chega lá um dia. Então, vamos à leitura dos carinhas. É pequeno, eles fizeram comentários bem curtinhos. Então, falamos, né? Mashotra Sarveshvavaru, Yavaka, Shukajeshucha. Então, vamos lá. O Aruna Datta, ele começa e fala Atra, Shimbidhani Eshu. Então, o Atra, que ele botou aqui, esse cara aqui, ó, Atra, significa Shimbidhani Eshu. Então, dentro do grupo da Shimbidhanya.
tá? Que é esse grupo que a gente está lendo aqui, né? Macho ashreshtaha. Aí ele usa a palavra ashreshta. A palavra shrestha significa o melhor de todos. A palavra ashrestha significa o pior de todos. Então ele deixa claro, Mashaha ashreshtaha. O Masha, o feijão preto, é o pior do grupo do Shimbidhanya, do grupo das leguminosas. E aí ele continua, Shuka Jeshu, então lá do grupo das gramíneas, né, do grupo daquele outro que a gente viu lá, Shuka Dhanyeshu, Yavaka ashreshtaha. Então o Yavaka é o pior do Shuka Jeshu, Shuka Dhanyeshu, do grupo que a gente viu lá antes, né? Do grupo daqueles que crescem lá nos espetinhos e tal e tal. E esse shloka ele é importante porque você vê isso aqui no Charaka Samhita. No Charaka Samhita, galera lá do grupo, não, do F4P, tem aulas no meu módulo de alimentação da formação dos 4 pilares, eu pego as tabelas do Charaka, né, de alimentos melhores e os piores, os Shrestha e os Ashrestha, os Vara e os Avara, né, e a gente dá uma olhada nesse troço. E o Vagbhata, ele pega esses comentários do Charaka e ele aproveita e já bota aqui logo no capítulo 6. O Charaka tem uns capítulos inteiros de alimentação. E o Vagbhata, ele meio que espalha esse conhecimento ao longo do Samhita. Ele acha, são maneiras de organizar o raciocínio diferentes, né? O Vagbhata, ele acha que, já que você já está lendo sobre os leguminosas, já vê qual é a pior leguminosa logo. Já falei quais são as melhores, agora estou deixando claro quais são as piores. E é muito interessante que ele foca mesmo nas piores, né? É para você saber, cara, não come esse negócio, né? Então, muita gente vira para mim e fala assim, Matheus, eu não posso comer feijão preto. Eu falo, mas eu quero muito comer feijão preto. Qual é o antídoto do feijão preto? Não tem muito antídoto, porque o feijão preto é a pior leguminosa, de acordo com os samhitas. Mas ela tem muito nutriente, sim, mas ela é pesada para digerir, gera gases para caramba, vai agravar o vata. Então, quer dizer, não sei se vale a pena. Por ser pesada, prejudica a digestão, aí gera ama, bloqueia o caminho, aí faz varoda. Quer dizer, é muito trabalho. Matheus, mas eu quero muito. Aí você vai cozinhar ele pra caramba. Não é à toa que tradicionalmente a gente faz aquela feijoada que fica lá, né, cozinhando aquele troço o dia inteiro. Deixa de molho 48 horas. Eu deixo de molho 3 semanas, Matheus, para ver se melhora. Aí eu cozinho com louro, aí eu boto gengibre, aí eu boto açafete, e ainda assim eu fico com gases depois. É para você ver como o matcha, ele é tinhoso mesmo. Ele é muito... ele não quer ser comido. Ele não tá querendo brincar. Compara ele com uma lentilha. Não precisa. A lentilha, você bota ele na água 3 horas, ela já desmanchou, já cozinhou, já digeriu, já sumiu, você já tá indo ao banheiro com ela, você nem comeu direito o negócio. Né? Não tem como comparar. E o Yavaka, por outro lado, também é o pior lá daquele grupo que a gente leu. Isso a gente já viu, ele até já tinha falado, né, disso do Yavaka. Ele já tá batendo na mesma tecla várias vezes para você não ter dúvida. O segundo comentarista, então, o Rimadri, ele fala: Mashasya Sarvadhanya Varatvamaha Masha Atreti. Então, ele basicamente está falando a mesma coisa, só que com outras palavras, né? Então, o Masha, né, a respeito do Masha que a gente está falando, né, de todos os grãos, né, que a gente está falando, o Masha realmente ele é muito ruim, ele não é muito bom, não. Então eles dão porrada no Masha para todo lado. Ninguém gostava de feijão preto naquela época. É porque não tinha feijoada, né, meu povo, na Índia. Se botasse o pessoal lá para sentar para comer uma feijoada, aí vocês iam ver que eles iam se converter. Aquela feijoadinha, uma farofinha, uma feijoada vegana, uma farofa de cebola e alho, e uma couvezinha verde, e uma laranjinha. Pronto, até o Vagbhata ele ia mudar de ideia. Não ia mudar de ideia. Mas a gente podia tentar. E Yavakasya Shukadhanyeshva Varatvamaha Yavakaha Shukajeshvati. Mesma coisa, né? Então o Yavaka também é uma porcaria, é o mais porcaria lá do grupo lá, não falou nada demais. Chakaro Varatvarsha Nartaha. Tá bom, não inovaram nada, é só para dizer que realmente essa palavra aqui, ó, Sarveshvavaro, significa Ashreshta, basicamente. De todas, né, Sarva, de todas elas, esse aí é o mais Ashreshta, é o pior que tem do grupão. Já falamos do Nava e do Savatsaroshitam,
E agora, para encerrar, ele fala Shigra Janma Tatha Sapyam Nistusham Yukti Bharjitam. Então, tem uma série de detalhezinhos aqui, né? Tem uma série de detalhezinhos interessantes aqui. Então, Shigra Janma. A palavra Shigra significa rápido. Significa rápido. Janma, vocês conhecem isso aqui lá do capítulo 1 do Ashtanga Hridayam. Ele fala Shukrartavastaira Janmadau. Janmadau. Janma é quando uma coisa ela surge, quando ela evolui, quando ela vem à luz, por exemplo, quando ela nasce, né? Shigra Janma são plantas que brotam muito rápido. Então, são grãos que eles crescem muito rápido, né? Eles crescem muito rápido. Tata, supyam. Supyam significa sopa, literalmente, tá? Então, se você botar no dicionário supa e sopa, ou caldo, ou creme, quando você pega um legume e você cozinha ele, ele fica líquido, é essa palavra aqui, supya, tá? Nistusham, a palavra nistusha significa sem a casca. Então tem alguns grãos que você rola eles, né, e você tira a casca deles. Eles chamam isso de dehusked em inglês, né? Em português acho que é sem casca mesmo. Às vezes a gente chama de rolado, né, ou levemente processado, né, mas processado que a gente diz de maneira mais natural, né? Yukti bharjitam. Yukti, a palavra yukti é quando você sabe fazer alguma coisa. A palavra yukti também significa inteligência. A palavra yukti também significa raciocínio lógico. Mas no contexto aqui, a palavra yukti significa quando você segue princípios corretos de preparo, digamos assim. E quais são os princípios corretos de preparo? Bharjitam. A palavra bharjita, ela significa 2 processos de cozimento. O primeiro deles é o... Ai, meu Deus, como fala isso em português? Quando você bota alguma coisa no forno. Em inglês a gente fala roast. É quando você assa. Quando você assa alguma coisa. E o segundo significado possível dela é quando você frita alguma coisa. Nunca é frito que você joga ele dentro do óleo e ele fica fazendo frito dentro do óleo. Em inglês eles chamam de deep fry e stir fry, né? São 2 lógicas diferentes. Em português a gente fala de frito ou às vezes a gente fala de refogado, né? E aí às vezes confunde as pessoas. Toma cuidado, porque o bharjita é quando você dá uma refogada em alguma coisa na panela. Então, você meio que está assando, só que com óleo, né? Essa é a diferença básica. Ou você está assando em meio líquido, digamos assim. Então, são 2 processos muito parecidos, não é à toa que em sânscrito é uma palavra só para os 2. Tanto assar, quanto você refogar ele, né, no forno. Ele tem um efeito parecido. Então, você refogou alguma coisa direito. Eu falo isso por quê? Desculpa, gente, mas eu explico isso com esse cuidado porque na Índia eles adoram coisa frita. Frita, frito, frito mesmo. Tipo batata frita, frito, que você afunda aquele negócio no óleo. E aí eles querem botar na conta do Samhita que os Samhitas disseram que pode fritar. E eu não acho que pode fritar. Eu acho que, a opinião do Mateus, né? O Vagbata não está aqui para se defender. Eu acho que ele não estava falando para você afogar nada em óleo. Porque nem tinha óleo nessa quantidade toda, para você fazer uma panela de óleo, queimar o óleo, fritar um negócio que é o pior método de cozimento que existe no planeta Terra. A pior coisa que você pode fazer com qualquer comida para matar todos os nutrientes, encharcar ela de gordura saturada e destruir a saúde de quem está consumindo, é você fritar afundado em óleo. A metodologia de fritar afundado em óleo, para mim, ela nem existe, ela nem deveria existir. De acordo com a nutrição moderna, é a pior maneira de processar alimentos. Uma batata frita, por exemplo, por mais deliciosa que ela seja, a gente gosta justamente porque é delicioso, mas é horrível para a saúde. Uma batata frita, ela é quase 50% do peso dela gordura, não é batata. Então, devia ser mais só frito, né? Então, eu não aceito com tranquilidade a ideia de que, mas então o Samhita fala que a gente pode comer pakora, por exemplo, que é um negócio que lá na Índia é uma delícia, que a gente pega um negócio, bota ele na farinha e afunda ele num óleo que está sendo o mesmo óleo desde o último Raj indiano lá do século XVIII. É o mesmo óleo que eles usam. E aí ele acha, não, mas isso aqui é super ayurvédico, está escrito lá no Charaka, Ana Swarupa Vijnana, Mateus. Não, Ana Swarupa Vijnana, uma ova. É porque a gente gosta, a gente quer defender o que a gente gosta de fazer. É que nem o negócio do
Porque eu sou nerd, né? Aí eu fico aqui defendendo a raiz do negócio. Eu li o Sushruta Samhita pela primeira vez na minha vida, de verdade, no segundo ano da faculdade de medicina. Quando eu cheguei no Uttarasthana do Sushruta Samhita, e eu li Eka Kalam Bhavedeyo Durbalagni Vivrudaye Samagna Eta Taharo Dvikalamapipuji-taha. Quem é saudável deveria comer 2 vezes por dia. Eu parei e falei, putz, vou ter que experimentar esse negócio. Eu não nasci comendo 2 vezes por dia também. Só que eu li o Samhita e eu falei, tá bom, vamos experimentar. Eu experimentei e foi transformador para minha saúde. Aí eu comecei a falar isso. Olha, gente, no Sushruta tem isso. Vocês nunca ouviram falar disso em nenhum outro lugar antes de eu falar. Porque ninguém falava. E por que eles não falam? Porque na Índia ninguém quer comer 2 vezes por dia. O próprio indiano não quer esse negócio. Então, se tu levantar, desculpa, de acordo com o Sushruta, você comer 2 vezes. Todos os meus professores falavam, Matheus, mas... E aí eu falo, mas professor, desculpa, a gente não está fazendo a Ayurveda de acordo com os Samhitas, você está comendo 8 vezes por dia, mas... Eu falo, não, pô, você não pode escolher o shloka que você acha legal, entendeu? Do tipo, e a gente não gosta de mudar o que a gente gosta de fazer, né? Então o Ayurveda me justifica tudo que eu acho legal, aí a gente vai lá para o Dinacharya Dhyayam, vocês leram o Dinacharya comigo. Raspar a língua, passar óleo no corpo, blá, 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 isso tudo é legal. Segunda parte do Ashtanga Hridayam, respeita todos os seres vivos. Não, Matheus, mas calma aí, todos. Aí os meus professores que eram hinduístas, até os budistas a gente tem que respeitar? É, até os budistas. Não, mas eles são ateus. É, mas o ateu também está escrito no Ashtanga que você tem que respeitar também todo mundo. Né? É todos. Kita pipiricam, até os bichinhos você devia respeitar. Ah, não, olha, eu achei legal a coisa do raspar a língua, mas essa coisa de respeitar todo mundo eu achei meio difícil de fazer. Mas é difícil, mas tem que fazer, caceta, a gente tem que tentar. Então, ou testa e vê se é ruim para você. Ah, eu comi 2 vezes por dia, achei péssimo, tudo bem, mas aí você testou pelo menos, vá lá, né, ainda vai. Mas o negócio é esse, eles cismam que esse birdita aqui é para você fazer pakora, para você fritar brownie, e não é, tá? E não faz bem esse negócio, não fritem brownie. Por quê? Porque aí ele fala yukti birditam. Se você assar ou se você refogar isso direito, e ele traduz isso como fritar, você fala, se você fritar esse negócio direito, eu falo, não sei, tá? Se você tirar a casca dele, se ele for um grão que cresce muito rápido, supião, eles são mais fáceis de digerir também. Eles são mais fáceis de digerir também. Fica na dúvida, né? Fica na dúvida, para mim, pelo menos, se o súpia significa que eles deveriam ser preparados nesse formato de sopa. Eu não sei. E os comentaristas não dão muita bola para esse shloka também. Não sei nem se eles comentaram, não. Eles nem comentaram. Não, eles comentaram sim. Pronto, vamos lá. Os sinos estão tocando, é para me dizer que eu já está na hora, tá? Então, eu vou tentar ver se o supia é só isso aqui e a gente termina. Iti Shimbidhanya Vargaha, então acabamos o grupo das leguminosas. Ata Krutana Pakwana Vargaha. Então, na semana que vem, a gente vai começar o Krutana. Krut significa fazer, né? Então, Ana é a comida preparada, ou Pakwana, que é o Ana, a comida que foi pakwa, que foi cozida. Então vamos falar de alimentos cozidinhos também. Então vamos investigar aqui se os nossos queridos nerds, caraca, eu falei que ele não comentou, mas ele comentou meia página inteira. Tá bom, vamos lá. Deixa eu ver se eu só acho o que a gente quer, né? Porque não tem porquê. Danyama Abhishandi, aí ele está explicando o Abhishandi, Tachili, isso aqui é que ele cresce rápido. Srutirupam Shremana Karoti Tyartaha Artha Purana Mana Bishandi. Então ele fala que a coisa que já é mais velha, né? Ela não é tão Abhishandi assim. Samvata, ele está explicando a coisa do 1 ano, né? Laghubhavati, ele fica leve. Navam Charthangur Vitya Nuktarangutam Bhavati. Já falamos isso. Tantra Taridra Varshatya Sarvamanam Varityajati Gauravam. Então, eles são mais pesados. Natu Tyajati Tadviryam. Viryam Munchatyataha Kramat. A gente falou disso respectivamente. Iti Shigre Tyadi. Então, os que crescem rápido e outros.
Lagvi Tianuvartate. Então, eles são leves. É isso que ele está dizendo. Supyam. Supyam Mudgadi Yatigra Janma. Talaghu Bhavati. Então, Supyam é isso que a gente já falou mesmo. São supyam, são os grãos que a gente normalmente usa, que são rápidos de crescimento, yatigram janma, mudga adi, que são como o mudga, que são como o mundal, né? Que são grãos que crescem rápido e são grãos que são mais fáceis de digerir. Isso é que ele está chamando de supyam. Então é quase como se fosse o tigram, o tigra janma, e o supyam aqui são praticamente sinônimos, né? Eu acho que ele usa a palavra supyam porque a sopa é normalmente os grãos, as leguminosas que a gente usa mesmo para comer no formato de sopa, que era a minha perspectiva. Eu não tinha lido isso aqui antes. Podia ter preparado, né? Mas não preparei. Então, vamos ver. Supê, agora o outro comentário, né? O comentário do Remadri. Supê, hitam supyam, shimbidhanyam tatha tadvatam. Laghu ityartaha. Então, mesma coisa. Supê são as leguminosas que são hitam, que são saudáveis. Então, por isso que o anterior, né, o Arunadatta, ele falou do Mudgadi, e ele aqui está falando do Hitam Supyam Shimbidhanya. Então, são os grãos, via de regra, né, essas leguminosas, que são consideradas mais saudáveis. Então, essas aí, elas são mais leves para você consumir. Ele está fazendo um OBS, né, em relação a isso aqui. Aquela que é Nava e que passou de 1 ano. E aí ele está quase como dizendo assim, olha, as que passaram de 1 ano são fáceis de você digerir, sem dúvida nenhuma. Mas tem algumas que, se você preparar ela direito, se você tirar a casca dela, se você escolher uma que cresça rápido, que seja considerada dessas saudáveis, elas também são fáceis para você digerir. Elas não são tão ruins assim para você digerir, tá? Porque ele usou uma palavra que para gente no Ayurveda é muito pesada, né? Essa palavra abhishandi, ela normalmente assusta, né, o Vaidya, porque você não quer que a pessoa coma nada que é abhishandi. E quando ele fala que Navam Dhanyam Abhishandi, você está falando, caramba, então nunca mais eu vou comer nenhum grão que foi colhido recentemente. Todos têm que esperar até 1 ano. E aí ele fala, via de regra, se você esperar 1 ano, ele fica lagu, ele fica leve. Mas se você processar ele direitinho, ele também pode ficar leve. Se ele já tiver sem a casca, ele já pode ficar mais leve. Se for um grão desses aí como mudga, ele já fica mais leve. Então ele tá meio que passando a mão, né, na cabeça do Vaidya, para o Vaidya não ficar pirado, né, aqui, sem entender, pô, nenhum novo pode. Ele fala, calma, calma, Vaidya, não é nenhum novo que pode, mas é de forma geral, né, uma regra geral. E Tishim Bidhanya Vargaha. Então acabamos aqui o grupo das leguminosas. Na nossa leitura da semana que vem, a gente vai entrar no Krutana Pakwana Vargaha, o grupo dos alimentos processados, né? Processados por nós, cozidinhos, cozidinhas. Então, vocês podem, né, tirar uma foto disso aí, e aí mandem, por favor, para a galera lá do grupo, e a gente vai decupando essa parada na semana que vem. Então a gente agora tem um grupo de alimentos cozidos durante bastantes esloquinhas. Ah, olha só, tá até traduzidinho. Até o sloka número 42. Então temos aí pelo menos uns 20 slokas pela frente do Krutana Pakwana Vargaha. Vou parar de dividir minha tela, vou ver se ficou alguma dúvida. Rita, pode falar. Salut. Que bom ver as carinhas de vocês. Essa é a minha parte preferida, sabia? Eu gosto de ler o Samhita também, mas no final, quando eu vejo que tá todo mundo aí, essas carinhas nerds, tô de apertando xixi, aí eu fico feliz. Fala, Ritinha. Oi, Mateus. Logo no início estavas a falar do sésamo, do gengelim, e o Vagbata está aqui a dizer que é Ushana, né? Mas eu sempre aprendi que o sésamo tinha um viria quente. Eu adoro quando as pessoas falam essas coisas. Você sempre aprendeu com quem, Rita?
Nos cursos que eu fiz, não é? Não foi de acordo com os samitas. Pronto, está respondida a sua pergunta, então. Porque o problema dos cursos que você fez, que não são de acordo com os samhitas, é porque não é que está errado ou que está certo, é porque vira a opinião de uma pessoa. E aí pode ser que a pessoa plante o sésamo e perceba que realmente o sésamo está com a potência fria, aquele sésamo ali. Mas fica, entendeu? Cada alimento ele muda com o tempo. Então não tem muito como saber. Uma das grandes coisas que eu tenho honra de falar é que nada do que vocês aprendem aqui foi o Matheus que inventou. E eu, quando dou a minha opinião, eu falo assim, olha, isso aqui eu acho, e pode ser super polêmico, mas eu acho que papapá. Eu falo que é a ideia da minha cabeça. Infelizmente, e eu estudo a Ayurveda também, né? Às vezes eu não faço mais isso hoje em dia, mas eu catava um livro desses para ler, né? Outro dia eu vi um livro, outro dia não, já tem uns anos que eu vi um livro, estava no Brasil, A Viagem. Aí eu tinha um hábito, eu parei com esse hábito, mas eu tinha um hábito de ir em livraria, quer dizer, ninguém mais vai em livraria hoje em dia, mas quando tinha livraria, para vocês do futuro, tinha um negócio que chamava livraria, né? Se você tá vendo isso em 2050, você nem sabe o que é livraria, coitado, você só sabe o que é a Amazon, né? Então, mas tinha um negócio que chamava livraria, que a gente amava, eu adorava ir, e eu ia na sessão de medicina integrativa, e tinha sempre os livros de Ayurveda. Aí eu catei um livro lá que chamava A Bíblia do Ayurveda, que é uma pataca, assim, o negócio. E só o nome A Bíblia do Ayurveda, eu já falei, isso vai ser complicado. Não tem, porque Bíblia, né? Bíblia é um negócio muito forte para você chamar. Nem os samhitas chamavam eles mesmos de Bíblia do Ayurveda, sabe? Tipo, nem o Charaka falava, eu escrevi a Bíblia. Mas aí você é confuso. Eu acho que então você tem que tomar muito cuidado, porque de repente a apostila que você pegou, e não tenho nada contra, assim. Eu posso pegar vários nigantos ayurvédicos, Urad Niganto, e ele discordar do Madana Paula Niganto, por exemplo. O Bhal Prakash discordar do outro cara lá. E a gente vai gerar essa discussão. Se tiver na dúvida, você experimenta e vê o efeito daquilo no seu corpo. Mas o Vagbata não parece que estava na dúvida. Porque de vez em quando ele está na dúvida, e quando a planta tem efeitos controversos, ele fala o Shnashita, por exemplo. Ele às vezes fala, essa planta é quente e fria, ou quente e fria ao mesmo tempo. Pode ser um, pode ser outro. Mas eu tô falando tudo isso não é para bater na tua apostila, mas para te dizer que daqui a pouco eu vou trazer outras ideias que de repente eu vou falar, mas você disse que no capítulo 6, eu falei, não. O Vagbata disse no capítulo 6. E agora a gente vai evoluir com esse conhecimento. Entendeu? Tomem muito cuidado com isso. Eu vira e mexe, tenho que ficar respondendo pergunta que é assim, Mateus, mas o Samhita disse que não sei o que lá. Eu falei, onde? No curso que eu fiz. Não, no curso que você fez, não. No curso que você fez foi a apostila do curso que você fez. Muito cuidado. E eu encho o saco de vocês, a maioria de vocês está aqui comigo desde o início, Ricardo Barreto é um deles, por exemplo, que eu falo referência. Cadê o ticket? Né? Você está falando um negócio da onde? Ah, não, eu ouvi falar. Não, ouviu falar, acabamos a conversa aí, então. Porque ouviu falar, todo mundo ouviu falar alguma coisa. Não dá, para ciência não se faz com ouviu falar, né? E a gente tem uns desentendimentos que são muito bobos. Não pode alho e cebola de acordo com a Ayurveda, por exemplo. Quantos desses mitos não existem no Ayurveda que eu fico desfazendo e tomando porrada da galera do Ayurveda, inclusive? Porque fala, não, mas o Mateus acha que ele sabe não sei o que lá. O Mateus acha, eu abro o Charaka Samhita, tá aqui, Lasuna, no Charaka Samhita. Tá escrito no negócio. Não é o Mateus que sabe nada, inclusive. Eu sei nada, eu sei muito pouco de alguma coisa. Mas, pô, tá escrito no Charaka, cara. As pessoas ficavam brigando comigo no início. Agora que a gente já tem, né? Somos uma galera, mas no início do Vida Veda, não sei se vocês lembram disso, eu tomava porrada direto. Ah, porque Mateus inventou que não pode mel quente. Hã? Não, porque agora todo mundo do Ayurveda sabe que se você botar o mel na água quente, você botar o seu dedo. Eu falei, que dedo, gente? Tá escrito no Ashtanga, capítulo 5. Não é avançado esse conhecimento. Tá claro ali, não pode no dia quente, não pode no corpo quente, não pode na água quente, nada quente pode. E aí tô lá, eu, o Matheus, defendendo o negócio do Samhita, entendeu? Então, assim, fiquem com os argumentos dos Samhitas, muito mais do que do Matheus, inclusive, porque eles são sólidos, eles estão fazendo isso há 5 mil anos, muito bem obrigado. E as modas, né, que surgem, o Facebook, o Instagram, tudo isso vai passar. Eu vou passar, vocês todos vão passar, e o Charaka Samhita provavelmente vai continuar sendo útil, entendeu? Fala, Lu Ferraz, tô vendo que você já tá em casa, hein? Você conseguiu fugir, né? Aí ontem à noite, eu cheguei agora cedo, olha a minha cara.
O Lu Ferraz me manda uma foto, numa selfie com a minha mãe, com a Ucha, com todo mundo no Brasil, foi lá pra farra em São Paulo. Aí ela, olha quem eu encontrei aqui. Eu falei, gente, por favor, primeiro de tudo, parem de aglomerar, porque o que vocês estão fazendo com esse país, gente? A gente estava almoçando. Só almoçando, mas conseguiu fugir, pelo menos, né? Consegui ontem à noite, eu vim embora. Gente, quem é que vai? Resolveu visitar, vou visitar o Brasil. Tipo, não tem noticiário aí onde você mora, não? Não, mas não sabia. Quando eu fui, não tinha nada disso. Eu cheguei lá, depois de 3 dias, a fechar tudo. Tipo assim, saí correndo, fiquei mais uns dias e vim, né? Eu nem sei como deixaram você entrar no país. Eu estava tentando visitar minha família e todo mundo me fala, minha mãe me mandou embora. Pronto. Não pode mesmo, não pode mesmo. Fala, Lu, que não foi sobre isso que você queria perguntar. Então, uma pergunta que eu fiquei agora em dúvida. Quando a gente, né, lembrando aqui, quando se faz netrabasti, né, os olhinhos, a gente não usa sésame? Então, via de regra, não. Via de regra, não. Qual óleo que usa? Porque agora eu me perdi. O óleo melhor para a netra é ghee. É o melhor óleo para verdade, era ghee, não era sésame. Muito obrigado. O sésamo, ele vai descrever, né, o óleo. Na verdade, eu acho que ele já descreveu o óleo de sésamo no capítulo 5, né, se eu não me engano, e ele fala claramente que ele destrói a visão, ele é péssimo para os olhos e tal e tal. Eu tenho pacientes que, quando aprendem o Dinacharya, e eu falo pacientes, porque realmente chegam para mim na clínica, depois e falam, eu aprendi que no Dinacharya era bom botar óleo de gergelim em tudo, e pingam óleo de gergelim no olho. E depois de uns dias a pessoa começa a reclamar, porque é um horror mesmo, e incomoda e dói. O que a gente tem é que você pode fazer alguns colírios manipulados que levem gergelim dentro. Mas não é o comum. O mais comum é ghee. O ghee é o melhor tônico que tem para os olhos. Verdade. Ghee e mel são os melhores tônicos que a gente usa. Na Ayurveda Academy, por exemplo, todo mundo, eles de manhã, eles botam uma gotinha de ghee, uma gotinha de mel na mão, fazem uma mexidinha e aplicam no olhinho. Todo mundo lá da Ayurveda Academy. Aí eu fui explicar para eles que eu sou vegano e a doutora Savitri até hoje não entendeu que eu sou vegano. Ela, mas por que você faz isso? Falei, eu não passo nada de origem animal. Então você não faz Ayurveda? Faço, doutora, mas de outro jeito. Mas para vocês que não são veganos, é isso aí. Mas alguém tinha levantado a mão e baixou a mão, então não temos mais dúvidas? Tá tudo bem? Maravilha, pessoas. Então, olha, se tudo der certo, semana que vem o link do Zoom vai ficar disponível para vocês dentro da UMais, tá? Se você é do plano Premium da UMais, todo mundo que é TSS, F4P e tal se você é do plano Pro da UMais e todo mundo que é JEC e tal vocês têm acesso ao Samhita lá dentro da UMais, tá bom? Quem não tiver o acesso da UMais, não quiser ter o acesso da UMais, não tem problema nenhum. Isso aqui fica transmitido direto para vocês no YouTube do Vida Veda também. Se der algum problema na UMais, porque a gente está organizando a casa ainda, eu mando para vocês no Telegram. Mas aos poucos a gente vai sair do Telegram e vai construir a nossa casa, as comunidades, tudo. Eu estou construindo umas comunidades dentro da UMAS, vai ser muito massa. Mas tem muita coisa ainda acontecendo, é mais difícil que sânscrito. Eu não sei se é mais difícil que árabe, mas do que sânscrito é. Beleza? Um beijo para todo mundo. A gente se vê de novo quarta-feira que vem para mais uma leitura dos Samhitas, então. Ragadirogan satatan shaktan sheshakaya prasrutan sheshan autsukyam ohara ridan jakhana Yo purva vaidyaya namostu tasmai bhishajam sadhu vritanam bhadramagamashyalinam abhyasta karmanam bhadram bhadrabilashinam